Eu sempre gostei de comparar o período inglês do cineasta Alfred Hitchcock com a primeira fase da obra dos Beatles. E depois, né, consequentemente, a fase madura do Hitchcock nos Estados Unidos, com a segunda fase da obra dos Beatles a partir do Rubber Soul e principalmente a partir do Revolver. Eu acho que esses grandes artistas eles se desenvolveram de forma parecida, né, na sua arte. Os primeiros filmes do Hitchcock, tanto os filmes mudos como depois os sonoros, eram filmes divertidos, aventuras de espionagem, né, suspense, até comédias, eram que não tinham ainda aquela densidade que o Hitchcock iria apresentar depois, a partir de 1940, quando ele se mudou para Hollywood. Mas eram filmes bem divertidos, mas que nessa diversão, né, já podia se vislumbrar algumas marcas que ele iria desenvolver mais tarde. Assim como nos primeiros discos dos Beatles, né, desde o Please Please Me de 63 até A Hard Day's Night de 64, o Beatles for Sale, o Help, também eram músicas mais inocentes, que eram quase que monotemáticas, né, versavam sobre o amor, paixão, tudo, mas que você também podia vislumbrar aqui e ali algumas marcas que os quatro garotos de Liverpool iriam intensificar mais tarde na carreira deles, né? E tanto o período inglês do Hitchcock como a primeira fase dos Beatles não são de modo algum ruins, mas se comparado com o que eles fizeram depois, é claro que perde um pouco, mas ambas, né, a fase inglesa do Hitchcock, a primeira e o primeiro período da obra dos Beatles são muito, muito divertidos, né, muito legais de se ver e de se ouvir, né. E nessa primeira fase do Hitchcock, um dos melhores filmes é Jovem e Inocente, um filme de 1937 que eu vi muitas vezes, mas que havia muito tempo que eu não revia e eu acabei assistindo ele novamente, né, uns dias atrás. E é fantástico, né? Uma das melhores coisas sobre o cinema, sobre a arte em geral, é que a cada vez que você vê novamente uma obra, você absorve de um modo diferente, né? Você vê ela de um modo diferente. Cada fase da vida, né, nós estamos em uma situação diferente e isso influi, né, na nossa fruição da obra, né? Então, Jovem Inocente, por exemplo, como eu disse, eu vi muitas vezes, é um dos temas principais do Hitchcock, né, que ele irá desenvolver de forma mais densa na era americana, né, mas é a história clássica de um homem confundido com um assassino, né? Ele está no lugar errado na hora errada e acaba sendo confundido com assassino, então ele tem que fazer duas ações ao mesmo tempo, fugir da polícia e provar a sua inocência, né? E normalmente ele conta com a ajuda de uma mulher que o auxilia. E a história é essa, é simplesmente essa, mas vendo o filme novamente eu percebi um comentário social que eu não sei se era a intenção do Hitchcock, né? Às vezes o artista realiza uma obra, né? E ele pensa em coisas que o espectador não pensa e às vezes acontece o contrário, né? O espectador pensa alguma coisa que o autor da obra nem ao menos cogitou, né? Mas que está lá, que o espectador consegue ver. Né? E nesse caso eu percebi um comentário social muito interessante, porque o assassinato, né, que o jovem Robert é acusado, ele ocorre na alta esfera social, né, da Inglaterra. A pessoa que é assassinada é uma grande estrela do cinema, né? E a culpa recai sobre uma pessoa, um homem que não é pobre, mas é de classe média, né? Primeiramente, o assassino, ele tenta colocar a culpa no mendigo, né? Ele assassina a estrela de cinema com um cinto de uma capa de chuva
e ele dá essa capa de chuva ao mendigo, né, para culpar o mendigo. Mas depois, por uma série de confusões, esse rapaz, que também conhecia essa estrela de cinema, ele acaba sendo acusado desse assassinato, entre outras razões, porque ele recebe uma herança dessa mulher, né? Então ele parte em busca desse mendigo para que ele o inocente, né? Então é um assassinato que ocorre lá na alta esfera social, na alta esfera econômica, e acaba tendo reflexo lá na classe baixa, né? A classe baixa pagando pelos crimes da classe alta, pelos pecados da classe alta, né? E o filme mostra uma cena, por exemplo, do chefe de polícia que está investigando o caso, e são todas pessoas granfinas, né? Os filhos todos empertigados para jantar, né? Todos com terno, gravata, se comportando da melhor maneira, rezando antes da refeição, né? E o filme passa dessa cena nessa mansão para um abrigo de mendigos, por exemplo, né? Então, um filme que passeia entre essas classes sociais da Inglaterra, né? Eu não sei se o Hitchcock quis fazer um comentário social, né? Mas esse aspecto que me transpareceu mais dessa vez que eu revi o filme Jovem Inocente. É um filme muito divertido, é um dos melhores filmes da fase inglesa. Ainda não se compara aos filmes que ele realizou nos Estados Unidos, mas assim como músicas da primeira fase dos Beatles, como She Loves You, como I Wanna Hold Your Hand, A Hard Day's Night, são muito divertidas de se escutar, ainda que não tenham o mesmo peso da fase posterior. Dá para você perceber que ali tinha talento, né? Ali tinha algo que iria florescer, que iria amadurecer. Então não deixem de ver Jovem e Inocente e não deixem de escutar também a primeira fase dos Beatles. Até o próximo vídeo.